Olá, pessoal! Bem-vindos ao Quizards! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para explorar os verdadeiros rios gigantes que existem dentro dos nossos oceanos, as correntes marítimas. E para começar, já lanço um desafio. O que o deserto mais seco do mundo poderia ter em comum com o clima super agradável da Europa? Parece que nada, né? Mas a resposta é correntes marítimas. Então, o que são exatamente as correntes marítimas? Pensa assim, são enormes massas de água que não ficam paradas. Elas se movem o tempo todo pelos oceanos, levando água de um lado para o outro e, com isso, influenciam demais o clima e toda a vida no nosso planeta. Olha só essa imagem. Fica bem claro, né? As correntes estão sempre em movimento, funcionando como um baita sistema de distribuição que leva calor e também nutrientes por todo o globo. Bom, mas esses rios oceânicos não são todos iguais. Existem basicamente dois tipos, e a temperatura da água é o que faz toda a diferença para a gente entender o impacto de cada uma. De um lado, temos as correntes quentes. Elas nascem lá pertinho da linha do Equador, onde o sol bate forte e carregam calor e umidade por onde passam. Do outro lado, temos as correntes frias, que vêm lá dos polos, e o efeito delas é o contrário, deixam o ar mais frio e bem mais seco. Agora, que tal a gente fazer uma viagem rápida pelo mundo para ver 3 correntes super famosas em ação e entender direitinho os efeitos delas na prática? Bora lá! Nossa primeira parada é no Oceano Atlântico, para a gente conhecer a famosa Corrente do Golfo. Ela é uma corrente quente que sai do Golfo do México e atravessa o oceano até chegar lá no norte da Europa. E o efeito dela é incrível. Ela funciona como um aquecedor gigante, fazendo com que os invernos em países como a Noruega, por exemplo, sejam muito mais tranquilos do que deveriam ser pela sua localização. Agora, a gente vai dar um pulo lá para a costa do Pacífico da América do Sul para conhecer uma corrente bem diferente, a fria corrente de Humboldt. As águas super geladas dela resfriam o ar e simplesmente impedem a formação de nuvens de chuva. O resultado, ajudam a formar o deserto do Atacama. Só que, ao mesmo tempo, essa água fria que vem do fundo é lotada de nutrientes. Isso sustenta uma vida marinha riquíssima e faz do Peru um dos campeões mundiais de pesca. E para fechar nossa viagem, claro, a gente volta para casa. Vamos falar da nossa corrente do Brasil, uma corrente quente que desce por todo o nosso litoral leste. É essa corrente a grande responsável pelas temperaturas quentes, pela umidade e pelas chuvas que a gente conhece tão bem em boa parte do nosso maravilhoso litoral brasileiro. Mas olha, o impacto dessas correntes vai muito além de influenciar o clima de uma região ou outra. Na verdade, elas são absolutamente essenciais para o equilíbrio do planeta inteiro. Elas são como o sistema circulatório da Terra, regulando as temperaturas globais. Além disso, elas distribuem os nutrientes que alimentam toda a vida marinha, incluindo o fitoplâncton, uns organismos minúsculos que produzem uma parte gigantesca do oxigênio que a gente respira. Bom, depois de tanta informação, chegou a hora de testar os conhecimentos. Prepare-se para a hora do quiz. São 5 segundos na tela para cada pergunta, ok? Vamos lá, primeira pergunta. Qual corrente fria ajuda a formar o deserto do Atacama? Se você disse corrente de Humboldt, acertou em cheio. Próxima pergunta. A corrente do Golfo é responsável por deixar o inverno de qual região mais ameno? Exatamente, do norte da Europa. Pergunta número 3. Qual é o efeito da corrente do Brasil no litoral leste do nosso país? Ela aumenta a umidade e as chuvas. Mandou bem! E a última para fechar, verdadeiro ou falso? As correntes marítimas transportam nutrientes essenciais para a vida marinha. Verdadeiro, com toda certeza. E agora, a pergunta é para vocês. Qual outra corrente marítima vocês conhecem ou gostariam de ver explicada por aqui? Conta pra gente aí nos comentários. Se essa viagem pelos oceanos ajudou a clarear as coisas, não esquece de seguir nosso canal, ativar as notificações para não perder nada e, claro, deixar aquele like. Até a próxima no Quizards!